Algumas histórias não apenas tocam o coração, mas mudam completamente a nossa forma de ver o mundo. E quem viveu intensamente essas histórias é o estudante de medicina e o escritor Daniel Dornelas. Bem-vindo ao Conceito Podcast. Muito obrigado, Sônia. É uma alegria estar aqui com vocês. E comigo na bancada, ela, Belkis, que é jornalista e também atua na área de cultura. Hoje eu tive a honra de laçar a Belkis aqui em Caratinga e está aqui conosco, passando essa tarde no super canal aqui em Caratinga. Bem-vinda ao Conceito Podcast. Nossa, Belkis. o prazer é todo meu, Sônia. E a gente fica muito feliz de estar recebendo você em nossa cidade para um podcast tão importante, igual nós vamos agora trabalhar. Daniel, a associação de medicina e literatura, por quê? Olha, para mim, literatura e medicina tem tudo a ver. E pode parecer ser meio absurdo falar isso, mas é que em ambas as áreas a gente lida com histórias. São histórias. Quando eu sento para ouvir um paciente, saber da experiência dele com determinada doença, porque ele me conta não só os sintomas, mas toda a história que está envolvida ali, eu estou sabendo da história de uma pessoa. E quando eu leio ou eu escrevo, estou lidando com histórias também, reais ou não. E daí vem esse desejo, essa vontade de alinhar as duas coisas, de trabalhar com literatura dentro da medicina e com medicina dentro da literatura. É um prazer que constrói pontes para mim, que conecta, acho que, duas paixões, duas coisas que me movem e me mostram que as pessoas são plurais. Nós somos plurais. Ninguém é uma coisa só. E a gente pode sonhar, pode construir e pode escrever coisas diferentes que, embora algumas pessoas estranhem, vale sim a pena. Mas em que momento que você acha que um complementa o outro? Para mim, complementa quando, assim que eu atendo uma pessoa, que eu vivo algo que me emociona muito e eu não consigo lidar com tudo aquilo que eu senti, com a carga daquela história, eu preciso escrever para alinhar os meus sentimentos. Ou quando algo é tão marcante que eu sinto que as pessoas precisam conhecer, que as pessoas também precisam aprender com aquelas histórias tanto quanto eu aprendi. Essa é a minha hora de escrever uma vivência da medicina e levar ela para a literatura. Mas também tem um momento onde eu estou na literatura e eu preciso criar histórias que envolvam outras pessoas e que ensinem coisas que talvez eu não conseguisse manifestar de outra forma. É nesses momentos que eu crio personagens com deficiência, personagens com autismo, personagens que vão entrar na vida das pessoas e levar uma história que talvez elas só fossem conseguir viver se elas tivessem alguém da família naquela situação, nessas vivências. Então eu permito que elas tenham uma relação diferente a partir da literatura. A literatura é isso, é uma janela que permite que a gente veja, sinta, viva algo que antes era intocável ou muito distante. Eu achei muito engraçado uma fala dele no Instagram, que ele diz que muitas das vezes você está lendo um livro e você entra no personagem. E muitas das vezes, né, o personagem entra em você. E por que daquilo? Por que daquela fala? Eu acho que a gente se vê em todas as histórias, ou a gente, no mínimo, aprende com cada uma delas. E sempre tem um personagem que vai nos lembrar de um avô, de uma tia, de um primo, ou da gente mesmo. E a gente pega um pouco daquela vivência pra gente e coloca aquilo na nossa vida. Então eu sinto, de verdade, que nada é por acaso. Tudo isso que envolve a gente, que a gente lê, que a gente ouve, que a gente vê, de alguma forma nos ensina, de alguma forma gera um aprendizado que a gente leva para a vida inteira. E que isso passa a ser parte de nós, de quem nós somos. Então, quando eu leio um personagem que, ainda que seja um vilão, eu aprendo a como não ser desse jeito, ou o que não fazer. Eu aprendo também a ter empatia pelaquela pessoa, a entender o que a vida fez que levou ela a chegar até ali. Então, tudo isso vai nos testando e, ao mesmo tempo, nos moldando em busca de uma vida melhor.
E a gente se torna pessoas melhores a partir da literatura, justamente por essa empatia. Porque a leitura é uma atividade ativa. Não dá pra gente simplesmente sentar, pegar um livro e deixar a coisa acontecer. Não, a gente tem que pensar, a gente tem que botar a cabeça ali para funcionar. E esse exercício acaba que ativa várias funções do nosso cérebro que criam essa emoção e também essa empatia, esse envolvimento com toda a história. Medicina, literatura. Aí você fica imaginando, né? Vai pegar vários livros, né, de medicina para pegar uma patologia, se especializar. Mas não, os livros que você indica geralmente são livros de contos, de experiências. E você escreveu um livro. Por que daquele livro? Posso fazer uma pergunta antes disso? Claro. Quando que entrou a literatura e a medicina? Primeiro veio a literatura ou veio o desejo de trabalhar a saúde nessas pessoas? O que veio primeiro? Porque a gente sabe, né, como a Sônia disse, você fazendo a faculdade de medicina e escrevendo um livro, com certeza tudo que você falou aí é que te levou a esse livro. Mas o que veio primeiro? O desejo de cuidar das pessoas com a medicina ou de cuidar das pessoas através da leitura? Nossa, a minha história com a literatura e com a medicina começa muito cedo. Porque eu sempre ouvi dos meus pais a seguinte frase: a caneta é mais leve que a enxada. E os meus pais não tiveram a oportunidade de estudar. Eles não estudaram. A família da minha mãe, eu sou o primeiro a entrar no ensino superior. Então, quando meu pai me dizia isso, ele queria que eu estudasse, que eu seguisse um caminho que ele não teve a oportunidade de trilhar. E eu entendi isso e agarrei isso muito cedo. Na escola pública. Foi ali que eu tive o meu primeiro encontro com a biblioteca, foi ali que eu me conectei pela primeira vez com a literatura. E nessas histórias, eu buscava personagens como meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo, Davi. Davi viveu 22 anos, ele faleceu há 5 meses. E ele foi uma pessoa com deficiência. Ele viveu com uma síndrome rara e tudo que a gente viveu foi muito bonito e também foi muito sofrido. Foram vários desafios, muita coisa acontecendo. E eu procurava nos livros ali na escola histórias como a nossa, gente como eu, gente como Davi, gente como os meus pais, com problemas como os nossos, para tentar aprender como é que eu ia resolver, como é que eu ia passar por aquilo, como é que eu ia lidar com preconceito e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então isso era na literatura. E eu entendi, com o Davi, lidando com o Davi, que o cuidado dos profissionais de saúde, o cuidado da minha mãe com ele, impactavam muito na nossa vida. Eu via minha mãe chegar em casa muitas vezes chorando, triste, para baixo, porque alguém, ou algum médico, algum profissional de saúde havia dito que meu irmão não merecia fazer determinado tratamento, que, enfim, não valia a pena investir nele, coisas do tipo. E aquilo me doía muito. Eu entendi que eu precisava fazer diferença, que a medicina, o cuidado, não podia ser desse jeito, focado na doença, tratasse as pessoas mal, assim. Eu queria ser diferente. Então me veio esse desejo, essa vontade, né, de cuidar das pessoas. E aí eu acho que foi tudo meio simultâneo, assim. Foi a medicina na minha cabeça, assim. Eu nem sabia o que era ser médico, mas eu entendi que eu queria cuidar. E eu queria fazer isso. E aí um jeito de eu me cuidar era indo para a literatura, ao mesmo tempo que eu me dedicava à leitura para aprender mais, para saber mais e me desenvolver na escola. E aí essa história, esses caminhos foram se cruzando e cheguei aqui. E aí eu te peço desculpa novamente por ter feito esse preâmbulo, porque para as pessoas entenderem que tem um caminho, né, que você passou até chegar na medicina e entender que a pergunta, né, da Sônia, que é que geralmente os médicos pegam livros científicos para trabalhar, e você não. Você veio trazendo a questão mesmo da empatia para aliar a medicina e a saúde. Como é que foi isso? Os outros livros, os livros acadêmicos, estão na minha mão o tempo todo. Acho que no mínimo 8 horas por dia eu estou envolvido com a medicina ali na faculdade, estudando ou em casa. Faz parte da minha rotina. Mas eu entendo que esses livros são para a gente, para a galera que está estudando, que está se profissionalizando, que vai trabalhar. E eu sei que é necessário que a informação, que o conhecimento chegue até as outras pessoas, mas de um jeito menos denso. Que não seja uma coisa tão complexa.
Então, na faculdade, eu aprendo a como cuidar das pessoas. E através da literatura, do meu trabalho, eu levo um pouco do cuidado que eu já posso oferecer antes de pegar o meu diploma. Então, com esses livros, com essas histórias, eu apresento uma forma de a gente se cuidar, de a gente cuidar das pessoas, de a gente aprender e, principalmente, a gente viver uma vida melhor, uma vida que vale a pena. É daí que nasce o meu livro. É a partir de histórias que eu vivi, que eu acompanhei dentro da faculdade, que eu entendi que fariam muita diferença se eu levasse para as outras pessoas. E qual ponto dentro dessa sua vivência que você falou assim, eu vou pegar esse, e qual momento, por que que você pegou esse ponto? Para você falar para as pessoas, né, Sônia, até o nome do seu livro, por que que você escreveu, qual ponto, qual momento, falou assim, eu vou falar sobre esse assunto, porque esse assunto as pessoas têm dificuldade em lidar, e não é uma questão científica, mas sim uma questão social. Como foi? Quando eu era criança, eu era uma criança muito curiosa. Eu era daquelas crianças assim que queria saber o porquê de cada coisa e deixava os adultos de cabelo em pé. Porque nem sempre tinham respostas para me dar. E um dos temas que me deixavam muito intrigado era a morte. Eu não entendia por que as pessoas morriam. Não fazia sentido. Então é simplesmente o corpo parar de funcionar e para onde que a gente vai, o que acontece. Aquilo me deixava muito incomodado. E aí minha avó paterna morreu. Eu lembro que eu havia conversado com ela durante a tarde, estava ali na casa dela, fui para minha casa e durante a noite eu acordei com o telefone tocando e eu ouvi minha mãe falando assim, então não teve jeito mesmo? Ai meu Deus. E aí eu fui para a casa da minha avó com ela, ouvi todo mundo chorando, toda aquela coisa, e aí no início da manhã chegaram com o corpo e aquilo tudo me deixou confuso demais. A minha avó estava ali e depois ela ia ir para o cemitério, ela nunca mais ia acordar. O que estava acontecendo, né? Eu tinha 8 anos de idade e aquilo me deixava confuso, porque não se conversava sobre a morte. Falava a palavra morte, bate na madeira, menino. Vamos falar disso não, falar da morte atrai ela para a casa da gente. Então criou-se um paradigma muito grande em torno da morte. E eu me sentia desafiado. Então, se a gente não pode falar sobre a morte, é sobre a morte que eu quero falar. Então, eu cresci com isso na cabeça. Quando eu entendi que Davi era uma pessoa com a saúde frágil e que a saúde influenciava tanto a vida e, consequentemente, a morte, passei a ter muito medo da morte do meu irmão. Passei a ter medo. Toda vez que ele ficava internado, eu emagrecia muito. Aquilo me afetava diretamente, porque eu tinha medo que o meu irmão morresse. Medo mesmo. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu ouvia os meus colegas comentarem, né, os veteranos, sobre 3 professores que eram pessoas muito legais de lidar, que tinham um campo de estágio que dava para a gente aprender muita coisa. E aí eu já tinha um desejo muito grande de, no primeiro período da faculdade, ver pessoas nascerem e pessoas morrerem. Sim. Se era isso a medicina, se a medicina era estar entre a vida e a morte, eu queria ver o que era isso, sentir, para eu ter certeza de que era o meu lugar, que eu estava no caminho certo. Porque as pessoas me colocavam tanto nesse duelo de, você gosta tanto de literatura, por que você não vai trabalhar com livro, vai fazer letras? E eu ficava assim, meu Deus, todo mundo me fala isso, será que eu estou fazendo errado? Porque você é escritor, você tem que fazer letras? Pois é, né? E as pessoas me falavam, eu ficava preocupado com isso, com medo de estar fazendo errado, com medo de estar seguindo um caminho errado. E aí eu conversei com um desses professores, depois conversei com outro e agendei uma data para visitar o SAD, que é um serviço de atendimento a domicílio que trabalha com cuidado paliativo aqui em Caratinga. E geralmente nas pessoas nos últimos Sim. momentos. E aí, logo no primeiro dia, eu me encantei. Falei, cara, é aqui que eu preciso de estar. Isso aqui é um chamado para mim, eu nasci para estar aqui. E eu me senti completo. Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar assim. É desse jeito que eu me vejo dentro da medicina. Então, para mim, foi esse o ponto. Foi nesse lugar que eu me encontrei e que eu entendi que eu precisava trabalhar com o assunto, que eu precisava conversar com as pessoas sobre finitude, que eu precisava compreender a minha finitude e especialmente a finitude do meu irmão e deixar isso mais leve. Tanto que foi, né?
Quando Para Morrer como um Passarinho foi aprovado pela editora e a gente começou o processo de publicação, daí a 2 semanas o meu irmão morreu. E foi de cara uma surpresa. Mas eu já havia me preparado de alguma forma. É claro que eu não esperava que fosse ser naquela terça-feira. Mas eu já havia aprendido a lidar com a morte de um jeito melhor. Mas então seu livro já estava escrito? Já estava escrito. Para Morrer como um Passarinho, eu comecei a trabalhar nele, acho que no primeiro ano da faculdade, a registrar histórias. Eu não tinha pressa, eu queria escrever. Então eu fui registrando essas histórias e aos poucos eu vi que eram muitas e que daria para fazer um livro. Mas é um livro de um conto só ou de várias histórias? São 30 histórias onde eu narro vivências minhas diante de pacientes em fase terminal da vida. Eu costumo dizer que somos todos terminais. Todo mundo é terminal. Todos nós vamos morrer um dia e não sabemos quando. E esses pacientes, a maioria, tem algum tipo de doença grave. Pode ser um câncer, uma insuficiência cardíaca complicada, algo que provavelmente vai levá-los à morte daqui a algum tempo. E lidando com esses pacientes, eu aprendi muito sobre a vida. Parece até brincadeira, né? Dizer que a morte me ensinou tanto sobre a vida. Porque você menciona, né, que quando encaramos a morte é que descobrimos a vida, né? É isso, exatamente isso. Quando a gente encara a nossa própria finitude, porque uma coisa é dizer que fulano sofreu um acidente de carro e morreu, ciclano teve um câncer e morreu. E outra coisa é pensar que eu, a Bel, a Sônia, que a gente vai morrer. Que a gente não sabe quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, eu posso nem terminar essa entrevista. Verdade. E isso pode assustar. Mas a ideia não é que assuste. A ideia é que te alerte para viver uma vida diferente, para fazer diferente, para fazer valer a pena, para fazer com que cada escolha, cada passo que a gente quer dar nessa vida tenha um sentido, tenha um porquê e que a gente não se arrependa disso. Hoje, qual é a sua maior dor? A minha maior dor hoje é a dor de querer dar um futuro melhor para os meus pais e ficar nessa dualidade entre será que esse futuro vem ou não vem? Mas já está chegando, bem próximo, né? Mas também, Daniel, isso é uma coisa que eu acho que é de todo estudante universitário que ainda não tem nenhuma profissão. Porque a gente fica na ansiedade de toda a expectativa que a gente tem e também da realidade do mercado e do país que a gente vive, né? E eu vejo em você, até por te conhecer mais tempo, que eu não sei como é que vai ficar você e a medicina nisso tudo aí. Porque, ou se vai ficar tudo isso aí juntos, né? Porque eu vejo que não tem separação, né? E eu entendo que o Daniel já escreveu outros livros, já participou de vários livros, né, Daniel? Então ele já tem um conhecimento muito grande com a literatura, uma facilidade de escrever e de falar. E nessa específica literatura que você construiu, qual que é o foco nessas histórias? Você conta o que nessas histórias? É sobre a morte ou sobre a vida da pessoa, ou sobre o momento que ela viveu, ou depende de cada história? Como que você olhou para aquele paciente e transformou ele numa história para ser contada? Meu avô sempre falava assim: eu quero morrer como um passarinho, sem fazer barulho. E eu não entendia porque que ele falava isso, né? E aí, quando eu conheci o SAD, eu entendi que aquelas pessoas morriam como um passarinho. Porque a assistência que é oferecida a elas até o último suspiro, e que depois acaba indo além, porque costuma a equipe voltar na casa, né, conversar com a família, para muito além do atestado de óbito, é uma assistência completa. Eu entendi que esse cuidado, esse conforto, fazer da morte ser um momento de paz e não um momento de dor, é morrer como um passarinho. Então, à medida que eu ia visitando pacientes, né, que já de alguma forma encaravam a sua finitude,
eu fui registrando aquele momento em que eu conhecia a história deles. Então, em algumas conversas, às vezes regadas a um cafezinho, um queijo, e alguém contava a história do pai, como é que era aquele pai antes da doença, antes do câncer, antes daquilo acontecer. Tudo isso foi me criando um imaginário, uma coisa diferente. E toda história é diferente. Não é uma coisa mórbida. Tem gente que encarou com muita leveza esse momento. E a ideia é que quem abrir para morrer como passarinho possa sair diferente da história. Porque é um livro diferente. Se você pensa em uma história onde a paciente me convida para o velório dela, ou onde a mãe celebra a passagem da filha, isso é algo completamente diferente daquilo que a gente criou no nosso imaginário sobre a morte. Então é uma revolução. O que eu quero fazer com esse livro é justamente isso, revolucionar. Mostrar que pode sim ser muito diferente, que a gente tem que quebrar paradigmas que na verdade nos impedem de viver uma vida melhor. Belkis, você está preparado para isso que ele acabou de falar? Pois é, eu tenho que estar mais perto de pessoas assim, evoluídas, né? Porque na verdade quando a gente tem filho, né, a gente não quer morrer, enquanto os filhos não tiverem um caminho, né? Mas isso é uma coisa que a gente quer, a gente não sabe do nosso destino. Quando eu olho para o seu livro, por eu te conhecer, eu sei que só tem coisas boas. Mas uma pessoa que é leiga, acabou de receber seu livro, Morrer como Passarinhos, um livro sobre a morte, pode chocar um pouco, né? E você está preparado para isso? E choca. Compartilhando já com algumas pessoas, por que escrever um livro sobre a morte? E eu sempre respondo do mesmo jeito, assim, mas você não vai morrer? Eu vou morrer? Todo mundo vai morrer. Então por que a gente não conversa sobre a morte? Por que a gente não faz disso um diálogo? Que a morte... Até para facilitar a despedida. Justamente. Que a morte, muitas das vezes, é a nossa maior dor. E de alguma forma, é a maior dor de todo mundo. Sônia me perguntou qual que é a minha maior dor. É claro que eu tenho medo de morrer e deixar meus pais desamparados. É claro, né? É um fato isso. O que faz diferença mesmo é a minha forma de lidar. Justamente. É como eu vou trabalhar isso para viver a minha vida com mais leveza, para não ficar estagnado, paralisado por esse medo. Então a gente vai trabalhando isso, é claro, dá-lhe terapia, mas também conversas. É a gente poder sentar numa mesa e colocar a finitude no centro do debate e ser sincero. Porque, pensa, por exemplo... porque todo mundo vai morrer. Exatamente. Né? E às vezes a gente desespera com uma dor que a gente coloca o ambiente até menos tranquilo para aquela passagem. Né? E o seu livro, ele propõe isso? Exatamente isso. É que seja leve. Que seja leve. A morte não precisa ser um momento de angústia. Eu acho que você vai dar muito bem na área paliativa, né? Porque essa preparação que nós não estamos preparados. E o que nós precisamos de profissionais também preparados até para ajudar as famílias a lidarem com o fim, né, Flávia? Porque a perca, mesmo que é de alguém que você sabe que já está precisando partir por sofrimento, às vezes a pessoa está acamada ali e às vezes você fica aqui segurando, não permitindo, né, que a pessoa vá para outra vida, né, para quem acredita. É muito difícil. É muito difícil esse desapego de coisa material, é difícil, imagina de quem você ama. Então, assim, eu acho que é isso que a Bel falou, a gente precisa de pessoas para nos ajudar, entendeu? Eu sou uma pessoa que vou ser candidata, porque eu não estou preparada para perder alguém da família, eu te juro que eu não estou, entendeu? Eu que tenho uma filha só, eu não posso nem passar isso pela minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter multiplicadores nessa área, sabe? Eu acho que tem muita gente que necessita, e eu acho que você tende a ser um deles. E o lançamento, ele já aconteceu? Ele vai acontecer? Ou já teve um momento? Como é que está sendo isso daí agora, para todo mundo conhecer o seu livro? Para Morrer como Passarinho, nesse momento que a gente está conversando, ele está em pré-venda pela Amazon. Então, a gente está divulgando aí a pré-venda do livro. Ele está na gráfica, está rodando. E a partir do dia 14 de outubro ele vai ser enviado para todo o Brasil. Vai chegar nas livrarias. Todo mundo que comprou na pré-venda vai receber.
Eu viajo para Paraty no dia 8 de outubro, vou ficar lá em Paraty do dia 9 ao dia 13, e depois no dia 15 vou fazer um lançamento no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Vai ser mais um momento bonito para celebrar. E voltando para Caratinga, a gente já marca uma data, já vai festejar esse livro, com uma conversa, com homenagens, com tudo que ele merece, com tudo que ele tem direito, especialmente porque é um livro sobre a morte, sim, mas é um livro para celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a resiliência. Porque, Sônia, uma perda sempre traz dor. Sempre. Sempre vai doer. Mas se a gente consegue trilhar um caminho, fazer as coisas serem diferentes... Seja uma dor mais suave, menos trágica, né? Então sempre tem um remédio, sabe? Esse remédio nem sempre é um medicamento, mas sempre é um remédio. E você falou que vai levar para Paraty, para o Rio. Paraty e Rio de Janeiro são espaços que a literatura flui muito. No Rio, você vai para onde? No Rio, a gente vai lançar na Janela Livraria, que é uma livraria muito popular e aberta a esse tipo de conversa, a esse tipo de diálogo. Vai ser um evento no dia 15, então vai ser uma conversa bonita. E em Paraty, vou participar da Flip, que é uma festa tradicional. Eu perguntei porque eu sei que em Paraty tem essa feira, esse espaço que é anual, não é? Sim, é anual e é muito bonito porque... E você já participou? Eu nunca participei da Flip. Qual que você participou que eu fiz uma matéria com você? Eu estive no Rio para participar da Bienal do Livro, que foi linda. Ano que vem tem de novo, que é a cada 2 anos, né? Estarei lá, se Deus quiser. E agora na Flip, acho que vai ser muito legal porque a Flip ocupa a cidade. Então é uma cidade que passa a viver em torno dos livros ali durante alguns dias. Então vem autores, né, convidados do Brasil e do exterior para participar ali de mesas, de conversas, né? Eu vou ter a oportunidade de, além de estar lançando o livro, de falar sobre o meu livro, conversar com outras pessoas que eu admiro muito. Por exemplo, Natália Timmerman, autora de Copo Vazio, que traz ali uma nova voz e uma voz magnífica para a literatura contemporânea, uma autora muito importante para os nossos tempos, né? E outros autores, e poder ter uma experiência com eles, não só de apresentar o meu trabalho, mas de absorver um pouco deles também. Porque, vamos combinar, quando a gente está conversando com gente inteligente, a gente aprende. E é muito bom poder agregar isso para a vida da gente, né? Essa questão da literatura e da medicina, realmente ela anda muito junto com você, porque a questão da literatura, a questão pessoal, né, do ler, de você aprender, a questão da convivência social, e a medicina, se você não gosta de ler, é praticamente impossível você trilhar este caminho, né? Que conselho você dá para as pessoas, mesmo que não vá para a área da medicina, que leiam? Olha só, a literatura transformou a minha vida. Se eu não tivesse tido os livros, o apoio da literatura, eu não poderia jamais viver tudo que eu vivo hoje. Eu não poderia estar aqui para conversar com vocês. Então a literatura me abriu portas. Eu era um menino pobre na zona rural de uma cidade com menos de 8.000 habitantes e a literatura me deu um mundo. A literatura me mostrou que eu podia sonhar e que eu podia conquistar. Então se hoje estou realizando tanta coisa bonita, estou indo lançar meu livro fora, eu vou levar ele depois para Fortaleza, vou mostrar para tanta gente algo que eu tenho vivido, tudo aquilo que eu tenho conquistado, é graças à literatura. Então o meu conselho é, leiam, façam dos livros amigos, porque a literatura acolhe, a literatura abraça, a literatura ampara e principalmente a literatura fortalece. Ela permite que a gente cresça, ela permite que a gente voe. Seja em situações delicadas, seja em situações de alegria, entendeu? A gente sempre acha um que vem falar com a gente, né? Porque a vida é isso. A vida é essa dualidade, né? João Guimarães Rosa falava assim, a vida é assim, ela esquenta e depois esfria, ela aperta e daí afrouxa, e o que ela quer dar a gente é coragem. E a literatura está aí para fortalecer e para dar coragem, para a gente seguir em frente, independente do que aconteça, seja no momento em que aperta ou no momento em que afrouxa,
mas que a gente siga e que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Belkis, a percepção que eu tenho em relação a ele é o seguinte, ou ele estava sempre com o irmão, ou ele está sempre com o livro na mão, tá? Então, assim, penso assim comigo assim, ele tem uma vida além do estudo, além da família? Com certeza. Tem uma vida de uma pessoa que eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de namorar, de fazer coisas que todo mundo faz, né? Quando eu vou para as escolas dar palestra, né, para os alunos, primeiro paradigma que eu quebro, que eu faço questão de quebrar, é para que ninguém olhe para mim como um pequeno gênio, como alguém com uma capacidade anormal. Não é isso. Eu sou uma pessoa muito esforçada, sou mais esforçado do que inteligente. E eu faço aquilo que todo mundo faz. A diferença é que as pessoas só me veem fazendo coisas específicas, que é aquilo que eu mostro. Meu trabalho, tanto na internet como influenciador, tem coisas mais específicas que eu gosto de mostrar e outras que eu quero deixar de lado, guardar só pra mim e aproveitar pra mim. Mas eu faço tudo aquilo que todo mundo faz, vou pra rua comer porcaria, eu vou pra um barzinho também, eu faço aquilo que as pessoas gostam de fazer e me sinto muito bem assim também. Eu vejo também aquela questão de você ter mostrado, né, a questão do seu irmão durante todo o momento. É uma situação que a gente vê de acolhimento seu ali, de tanto amor, de tanto carinho, que chega a ser aquela inveja boa, como diz o povo, né? Porque muitas das vezes, até dentro de casa, né, Belkis? Às vezes você tem uma pessoa que depende de você e você não tem aquele carinho, aquele amor, aquele respeito para a desigualdade daquela pessoa para com a gente. E eu acho que vocês foram uma família assim, de exemplo nessa situação. Eu acho que não tem uma pessoa que não veja as suas redes sociais, que não tem essa impressão, né? Não tenha, né? O Daniel, a princípio, pelo que a gente pode ver, ele vem de uma família muito simples e que, na verdade, teve a sorte de ter você também. Não só você ter a sorte de tê-los, porque através de você um mundo novo vai se abrir, com certeza. Já está se abrindo, né? Imagina sua mãe ver esse sucesso. Eu, como sua amiga, já fico com os olhos cheios de lágrimas, de felicidade. Eu imagino sua mãe. Então, o Daniel, ele vem já de uma família que apoia muito as escolhas dele, que sempre foram boas escolhas, né? Então, não tinha por que não apoiá-lo. E quando eu conheci o Daniel, aí, gente, eu já estou falando de uma questão, né? Nossa, eu apaixonei por ele a primeira vez. Né, Dani? Já chamei ele para o programa que eu tinha, e aí a gente fez uma amizade muito grande, coloquei ele em contato com os amigos que eram próximos meus, que ele também tinha muita afinidade, e aí foi nascendo, né, a nossa amizade. E ele é isso daí, ele é um cara que sempre foi muito família, vendo no irmão gêmeo uma dificuldade, ele sendo totalmente perfeito, a gente não fala assim, mas é perfeito nas questões que a gente fala, de andar, falar, poder ir e vir, né? E você, ao invés de ter vergonha daquilo, não, você trouxe aquilo para sua vida, para você trabalhar aquilo. E foi isso que te deu todo esse impulso, né? Claro que você já nasceu com essa bagagem aí de gostar da leitura, né? Dessa aptidão que você tem do olhar para o ser humano, que algumas coisas vêm com a gente também, né? Algumas coisas a gente aprende, mas muita coisa também vem com a gente. E que a gente renega algumas vezes. E você não, você fez isso ser o seu mundo, e que logo aí você já está com o diploma na mão para você poder trilhar outros caminhos, né, Dani? E isso faz com que você seja exemplo, né? E quando você fala sobre a leitura, aí eu pego uma frase da Marilene Godinho, que também é uma escritora aqui de Caratinga, né? Que quem lê sabe mais, muito mais, mais. Quem lê fica grande, sabidinho. Quem não lê vai ficando para trás. E hoje a leitura... Talvez as escolas não tenham dado tanta importância para a biblioteca, né? Mas nós, pais, e vocês, profissionais, temos a obrigação de fazer com que as crianças voltem a ler. Com certeza. Eu sou uma pessoa inconformada. Eu não me contento com aquilo que me incomoda.
Nunca me contentei. E quando eu era criança, eu lembro que me doeu muito meu primeiro dia na escola. Quando eu cheguei na escola, já incomodado com a sensação de ir sozinho, de não ir com meu irmão. Poxa, se era meu irmão gêmeo, por que a gente não podia ir junto para a escola? E quando eu cheguei lá, havia 2 colegas gêmeos. E aquilo me deixou ainda mais incomodado. E ao longo dos dias na escola, eu ouvi, né? Porque sempre tinha alguma atividade para a gente contar sobre a família, contar sobre a vida para além da escola. E quando eu falava do meu irmão, eu ouvia algumas vezes: ah, retardado, doentinho, e palavras que me doíam muito, muito. E eu decidi que eu não iria me colocar no lugar da pessoa que tem vergonha. Eu decidi pegar tudo aquilo que de alguma forma as pessoas poderiam usar para me diminuir, ou diminuir a minha família, ou para desvalorizar a gente, usar isso como força. Usar isso como um argumento para crescer, para ir para frente. E o Davi, falar do Davi, sempre foi um motivo de orgulho imenso para mim. Imenso. Porque o que o Davi me deu, ninguém poderia dar. O Davi me amou sem palavras. Eu nunca ouvi um eu te amo do meu irmão. Mas eu o sempre sorriso, você chegar, Mas né? eu sempre vi. Sempre vi. Então tem coisa nessa vida que não precisa de palavra. E eu sou escritor, e tô garantindo isso. Tem coisas nessa vida que não precisa de palavra. O amor que o Davi me ofereceu não precisa de palavra. Então hoje, eu uso as minhas palavras e eu uso a minha vida, aquilo que eu posso fazer da minha vida, para levar histórias como a minha, como a do Davi, como a de muita gente que às vezes não tem voz, para quebrar tudo isso que possa significar vergonha, que possa significar medo, né? Rejeição. É para mudar mesmo. Ou seja, o Davi te deixou mais humano, né? Demais. Davi me fez ser humano. Porque a gente não é humano simplesmente por nascer. É pelo aprender, né? Muitas coisas a gente precisa aprender. É o viver. É o estar aqui. É o ir evoluindo. E o Davi foi a minha evolução. Davi foi a minha revolução. Agora vem uma curiosidade. Você está escrevendo, né? Para as pessoas que perderam alguém. Enfim, para contar as boas histórias. Seu pai e sua mãe, porque eles também perderam uma pessoa. Como que é esse livro para eles? O que eles falaram para você? Como é que foi essa relação desse livro, porque o Davi ainda estava vivo, e depois da morte do Davi, porque esse livro ele vem justamente fortalecer isso, né? Só tem uma história que eles não leram ainda, que foi a última história do livro. Eu fechei o livro contando sobre a morte do meu irmão. E falei com eles que vai ficar de surpresa para quando o livro chegar, eles abrirem e lerem. Os meus pais, eles me acolheram muito. Eles sempre viajam comigo, assim. Eles entram no meu sonho e vão embora. Acreditam. Sempre, sempre, sempre. Até nas ideias mais malucas e mirabolantes, eles acreditam e vão embora. Vamos junto. E com esse livro não foi diferente, né? Dentro de casa, eu fui provocando essas conversas. E os meus pais, à medida que eu ia provocando essas conversas na mesa de casa, hoje em dia... Aliás, antes do meu irmão morrer, a gente já tinha um combinado. A gente já tinha decidido que se um de nós, né, quando um de nós morresse, que a gente não queria fazer velório dentro de casa, né, porque lá, na nossa cidade, em Santa Bárbara, ainda é cultural que o velório aconteça dentro de casa, madrugada adentro, aquela coisa toda. Então a gente já tinha combinado o que a gente não queria. A gente chama de diretiva antecipada de vontade. Então, tudo que a gente não quer que aconteça, a gente já definiu. Então eu fui provocando essas conversas, eles entraram junto e aí o livro veio como uma coisa muito natural. Porque eles são os meus fãs número 1, assim. Claro. Tudo que eu escrevo eles estão ali lendo, vão lá, pego o jornal, fico feliz. Provavelmente a visualização número 1 vai ser deles. Então eles sempre estão ali apoiando. Você acha que esse livro ajudou em alguma coisa? Quando o seu irmão partiu? Eu acho que o livro... Porque esse é o intuito, né, o Dani? Eu acho que ele fortaleceu a gente, uniu, ele amparou e principalmente ele deu esperança. Ele deu esperança de que a vida continua, que a gente tem que ir para frente, que a gente tem que entender o que está acontecendo, mas principalmente
fazer com que a nossa existência ainda valha a pena. Com certeza. Você recebeu prêmios, né? Sim. Quais? Eu fui premiado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2019. Eu venci um concurso de redação em todo o estado. E esse concurso, na verdade, foi um divisor de águas na minha vida. Porque a partir dele, eu ganhei uma bolsa para estudar medicina. Eu tinha que fazer o vestibular, fiz o vestibular, fui aprovado em primeiro lugar. Mas para além dessa bolsa, né, nesse concurso de redação, a minha escola, onde eu estudava, Engenheiro Carlos, aqui em Caratinga, recebeu uma emenda parlamentar de R$500 mil da deputada Marília Campos. Então, se permitiu que desse para fazer uma reforma muito legal na escola. Eu pedi para que fosse construída uma rampa, né, para os alunos terem acesso do primeiro para o segundo andar, especialmente alunos com deficiência, pensando que se meu irmão estudasse ali, o que meu irmão precisaria. Foi muita coisa legal e esse prêmio abriu portas, né? Ele me posicionou de fato como um aluno de destaque, me deu oportunidade de continuar estudando, tanto que eu estou, né, já no 8º período, no 4º ano da faculdade de medicina, e principalmente ampliou meus horizontes no sentido de que tem muita gente por aí, muita gente legal, querendo reconhecer iniciativas legais, querendo reconhecer que tem gente boa fazendo coisa boa. Poxa, eu tive a oportunidade de estar ao vivo na TV Globo, falando por alguns minutos e ouvindo de gente muito importante que a minha história era bonita. E isso só vem graças a uma sequência de oportunidades que foram aparecendo, né, através disso. Olha, eu vou te falar uma coisa, tem uma fala sua que me deixou assim, me chamou muita atenção, foi quando você falou que a caneta é mais leve do que a enxada, né? E às vezes a gente sabe isso no dia a dia, mas não sabe colocar tão bem como você colocou, né? E que as pessoas, né, que te ouvem, que as pessoas que te seguem, que elas também possam ter essa percepção, que muitas das vezes a gente deixa a escola por de lado, e muitas das vezes não é ser aluno nota 10 na faculdade, eu falo mesmo que eu sou formada em jornalismo e eu fiz agronomia, porque eu atuo na área agropecuária, e todos os meus colegas que eram nota 10, eles não estão nem no mercado hoje em dia. Então, nem sempre ser nota 10 no mercado, na escola, não quer dizer que você vai ser 10 na vida. Não pode desanimar por não ser 10, né? Então, as pessoas têm que realmente equilibrar essa questão, mais estudar, mais ler, né? Porque as portas se abrem, né? Quero te agradecer demais você ter vindo aqui, estar aqui com a gente hoje. Foi um bate-papo muito bacana. Muito obrigada, Daniel. E que Deus te console aí, né? E que te dê muitas e muitas sabedorias aí para você escrever muitos outros livros para acalmar, né, o coração e a alma das pessoas. É uma honra estar aqui com vocês e poder ter um papo tão bonito, tão legal e interessante. Aqueles que dá vontade de a gente ficar conversando por horas, porque inspira, motiva e dá vontade de ir para frente. Mas não é, nós estamos numa sala emprestada aqui do Super Canal, então a gente até agradece, né, a diretoria por ter emprestado para a gente a sala aqui, e o dia que você tiver a oportunidade de ir em Governador Valadares, pode falar com a gente, que será um prazer te receber. Pode deixar que eu pego a Belkis, carrega ela para lá, para a gente fazer um bate-papo bem gostoso lá também. Isso aí, tá? isso é muito bonito. Obrigada. Belkis, fiquei mais uma vez, tá, super agradecida pela sua participação. Quero você lá em Governador Valadares me avisar que nós vamos estar gravando podcast junto lá. Que maravilha! O prazer é todo meu estar aqui com você no podcast que a gente percebe que realmente leva as pessoas a serem ouvidas. E quanto ao Daniel, essa pessoa maravilhosa, e aí eu não quero nem falar tanto dele, eu quero até deixar aqui o meu abraço para os seus pais, porque é até um exemplo da gente poder acreditar nos filhos da gente, né? A gente dá a carta branca e seguir junto com eles, mesmo dando a carta branca, estando com eles, mas confiando neles. E parabéns por você ser assim e estar cada dia melhor, né, Dani? Porque nós ainda vamos ouvir muito falar desse garoto. Eu fiquei muito admirada, né? Exemplo de filho, exemplo de irmão, exemplo de estudante, de escritor. É nota 10, né? Nota 10. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.